Oi, pessoal! Vamos resolver mais uma questãozinha da prova da EAN. Dessa vez é da parte de física, tá bom? Olha só o que diz. Analise a figura abaixo. E aí você tem o seguinte. Um raio de luz monocromático passa de um meio A para um meio B, formando com a normal à superfície de separação os ângulos apresentados na figura acima. O meio A é o ar, cujo índice de refração absoluta é 1, e a luz se propaga com velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Assim, qual é o índice de refração e a velocidade da luz no meio B? Então, ele deu alguns dados, né? O seno de 30 e o seno de 60. É algo que você já deveria saber, tá? Ele foi até bonzinho por ter dado, mas enfim. E aí ele está pedindo essas duas coisas, o índice de refração e a velocidade da luz no meio B. Gente, quando você olha esse tipo de questão, se você já estudou refração, você tem que entender que se trata de uma refração. A luz ela está num certo meio A, e aí olha só como é que ela se propaga. Ela estava no meio A se propagando assim, em linha reta. Teoricamente, quando ela fosse para o B, ela deveria continuar assim, né, em linha reta. Só que o que aconteceu? O que aconteceu foi que ela teve um desvio. Então, ao invés dela continuar assim, ela teve um desvio. E isso acontece porque, quando os meios são diferentes, o índice de refração, ou seja, o modo como pode pensar que é o modo como a luz refrata, se propaga, né? O modo como ela se propaga é diferente. E é por isso que acontece a refração nesse caso. E aí, ele está querendo o índice de refração e a velocidade da luz no meio B. Gente, olha só, você está vendo aqui que eu coloquei uma lembrança para vocês. Eu preciso que vocês se lembrem da lei de Snell. É uma lei muito famosa quando se trata de refração e ela relaciona os senos dos ângulos de incidência e de refração. Lembrando que o ângulo de incidência é o ângulo, ó, você traça uma normal. A normal é quando faz 90 graus, né? Você traça essa normal e você vê qual é o ângulo que o raio está fazendo com essa normal. Não é o ângulo aqui embaixo, tá? É o ângulo referente à normal. Então, por exemplo, o ângulo de incidência nesse caso é 60 graus. Você não pode pensar que é esse aqui, né, que seria 30. Não, é o ângulo dele com a normal. Analogamente, o ângulo de saída, né, com a normal é 30. Também tem que ter cuidado para não pensar que é esse ângulo aqui, que seria 60. É sempre em relação à normal. Então, o ângulo de incidência é o ângulo que ela incide em relação ao normal, e o ângulo de refração é o ângulo com o qual ela refrata em relação à normal. V1 sobre V2, né, a velocidade, lambda1 sobre lambda2, que é o comprimento de onda, e N2 sobre N1. N, lembrando, é o índice de refração. Existe essa lei de Snell. Normalmente a gente usa essa partezinha junto com essa partezinha. É o mais famoso, que fica assim, ó. Você pega assim, ó, vou colocar aqui no cantinho. Ó, aquela parte, a primeira com a última, ela diz que o seno de I sobre seno de R é igual a N2 sobre N1. Se você multiplicar cruzado, você vai ter seno de I, N1, é igual a seno de R, N2. E essa é uma fórmula que a gente usa bastante, que inclusive vamos usar aqui. Vou até deixar ela aqui no cantinho, porque a gente vai usar. Porque olha só, se você parar para pensar, as coisas que ele quer são o índice de refração e a velocidade da luz no meio B. Então, basicamente, eu vou chamar o B de 2, tá? Porque o A é o 1 e o B seria o 2. Então, basicamente, o que ele quer é o N2 e o V2, concorda? Só que se a gente pegar e usar essa fórmula aqui, ó, vamos pegar essa fórmula e aplicar na nossa questão. Olha só, o seno do ângulo de incidência vezes o N1 é igual ao seno do ângulo de refração vezes o N2. Quem é o seno do ângulo de incidência? Bem, o ângulo de incidência é 60 graus. E o seno de 60, a questão me deu, raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou colocar raiz de 3 sobre 2, beleza? Porque o ângulo de incidência é 60 graus. O N1 é o ar. A questão falou, né, que o... Você pode chamar tanto de 1 quanto de ar, né, gente? O índice não importa muito, tá? Mas o N1 é o inicial e é o ar. E ele disse, a questão me disse que tem índice de refração igual a 1, beleza? O seno do ângulo de refração é o seno do ângulo com o qual ele refratou. Qual foi o ângulo com o qual ele refratou, né? 30 graus. Então, é o seno de 30, que a questão também me deu, meio.
e N2 é a incógnita da minha questão. Quando você corta esse 2 com esse 2, você acaba descobrindo o N2. O N2 é justamente a raiz de 3. Beleza, gente? Então, já achamos a primeira parte da questão. A segunda parte da questão, a gente sabe que o índice de refração no meio, ele é c, que é a velocidade da luz, que vale 3 vezes 10 à oitava, dividido pela velocidade do meio. Então, no caso da nossa questão, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o índice de refração no meio, que a gente acabou de encontrar, raiz de 3, vai ser a velocidade da luz, estou só substituindo na fórmula, 3 vezes 10 à oitava, sobre a velocidade do meio, que é justamente o que eu quero saber, a velocidade do meio B, entendeu? Posso colocar B ou 2, tanto faz, vou botar B aqui. E aí, o que a gente tem? Eu vou passar o VB para o outro lado e o raiz de 3 eu passo dividindo. Então, eu vou ter que VB é 3 vezes 10 à oitava, dividido por raiz de 3. Racionalizando, né, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, eu vou ter 3 raiz de 3 vezes 10 à oitava, e embaixo, como eu também tenho que multiplicar embaixo, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. Posso cortar esse 3 com esse 3 e eu encontrei a resposta. Raiz de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Essa é a velocidade no meio 2. Espero que tenha dado para entender. E é isso, gente. Beijão!